Acessem as suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Quando encontrar-se, pode se colocar de pé, amém? A partir do versículo 50. Tomar cuidado para não bater nesse teclado aqui, porque vocês perceberam, eu não paro, viu, irmãos? Eu não consigo ficar quietinho aqui ministrando. Fiz um casamento esses dias, eu tinha que me controlar, porque era um casamento. Eu falei, meu Deus, não posso, daqui a pouco. Tava trombando nos padrinhos. Não, mas esquenta não. Mateus 27, a partir do versículo 50. Vamos lá. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Se a gente for lá em João 19:30, irmãos, ele se complementa, é Jesus clamando, está consumado, com grande voz entregou o seu espírito. Podem se assentar, irmãos. Por que eu não li João? Porque João não menciona a parte do véu, mas os evangelhos se completam, por isso que eu li Mateus. E Jesus clamando, está consumado, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mas vocês podem me dizer assim, pastor Rafa, mas tudo bem, já ouvi falar um monte de vezes desse negócio do véu foi rasgado, né? O véu se partiu ao meio, mas o que de fato é esse véu foi rasgado? Creio que alguns de vocês podem já conhecer isso, mas creio que também alguns não conhecem. Por causa disso, todos nós vamos rever nessa noite um pouquinho sobre o que é de fato o véu, o tabernáculo e tudo que envolve isso. Desde o início, irmãos, da saída do Egito, o povo liderado ali por Moisés, né? Quando eles atravessaram ali o Mar Vermelho, né? Iniciaram a sua epopeia ali no deserto, das suas caminhadas de 40 anos, Deus orientou Moisés para construir como se fosse uma espécie de uma barraca bem grande, que era chamado de tabernáculo, e que lá dentro também fosse colocado a Arca da Aliança, que era o que representava a presença de Deus. E o Senhor detalhadamente deu cada passo, cada parte, cada objeto, cada material, cada medida, nos mínimos detalhes, de como construir este tabernáculo, de como construir essa arca, de como construir o candelabro, de como fazer a pazinha, de como seriam as vestes daqueles que poderiam entrar dentro daquele tabernáculo, nos mínimos detalhes, irmãos, nos mínimos detalhes. E que isso posteriormente foi transferido depois para o templo que foi construído por Salomão. A parte interna praticamente se manteve quase as mesmas nos detalhes, tá? Aí deixou de ser um tabernáculo, algo que era uma barraca, porque era desmontável. Onde eles faziam acampamento, eles montavam o tabernáculo. Eles saíam daquele lugar, iam para outro ponto, lá eles também desmontavam e montavam o tabernáculo. E Deus orientou ali, podemos acompanhar nos capítulos 25, 26 e 27, a construção especificamente do tabernáculo, medida por medida, material por material, processo por processo. E aí que encontramos, irmãos, nesses capítulos, a parte do tabernáculo. Se a gente for imaginar, irmãos, uma área externa, que a gente chamava ali de pátio ou átrio externo, é onde ficava o altar dos holocaustos, que tinha os sacrifícios, né? Onde tinha a bacia, que eles faziam ali as suas lavagens, era uma bacia de bronze, onde ele fazia as suas lavagens, suas limpezas antes de cada um dos sacrifícios. Existia um espaço que chamava o santo lugar, irmãos. Aí já era um espaço fechado, já estava dentro do tabernáculo, tá? Ali dentro tinha a mesa dos pães, tinha um candelabro, tinha um altar do incenso. Já tinha uma divisão.
E se a gente fosse para o cômodo, se a gente pode se chamar assim, por um ambiente que ficava lá no último, chamava o Santo dos Santos, irmãos, que ali dentro estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E para separar o espaço que ficava do santo lugar ao Santo dos Santos, existia uma cortina bem grossa, uma cortina bem espessa, que era chamado de véu. Está lá em Êxodo 26:31. Farás também um véu de linho fino, trançado, de fios de tecido azul celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. Eu vou ser bem sincero, já li um monte de vezes isso, mas eu não guardava essa riqueza dos detalhes que era aquela cortina, aquele véu. Você entendeu? Tinha que ser de fios de tecido azul celeste, linho fino, trançado, irmão. Se a gente for lá ver lá em Crônicas, diz que era uma cortina bem pesada, ela era grossa. Não era qualquer vento simples que batia e abria aquele lugar. Eu vi sem querer os Santos dos Santos, não existia essa possibilidade. Continuando, era linho fino trançado, de tecido azul celeste com roxo e carmesim, e ainda bordado querubim neles. Tinha vários querubins. Olha a riqueza de detalhes, né? Por isso que eu sempre falo, irmãos, se for fazer alguma coisa de qualquer jeito para Deus, não faça. Porque o Senhor quer as coisas nos mínimos detalhes. Se for fazer para o Senhor, que seja com excelência. Com excelência, porque quando Ele faz algo, Ele faz com excelência. Vamos lá, a parte externa, aquela parte do átrio, onde tinha os sacrifícios, todo o povo podia circular naquele lugar, todos os levitas que ajudavam ali na manutenção, né, do templo. Se a gente for imaginar no santo lugar, ali só os sacerdotes podiam entrar, somente os sacerdotes. E no Santo dos Santos, irmãos, que é aquilo que tinha que atravessar aquele véu, somente o sumo sacerdote, devidamente vestido, com as roupas que o Senhor também já tinha determinado, inclusive até as roupas de baixo, tá, irmãos? Até as roupas de baixo o Senhor tinha determinado qual seria. Seus devidos sacrifícios antes, seu devido período de purificação. E sem o sangue do sacrifício ele também não poderia entrar. E era uma vez ao ano, que era até chamado de dia da expiação. E era permitido a entrada do Santo dos Santos uma só vez, irmãos. Diz assim: falarão o teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Está lá em Levíticos 16. Olha o que o Senhor está dizendo. Fala lá para Arão, teu irmão, que eu nomeei ele como sumo sacerdote, que não é para ele entrar em qualquer momento, de qualquer jeito não, viu, irmãos? Se você entrar de qualquer jeito, de qualquer forma, ele vai morrer. Olha como é que era para entrar na presença de Deus, irmãos. Vocês entendem a seriedade? Vocês entendiam a complexidade? Vocês entendiam como era algo único? Você fazia aquilo uma vez por ano. E tinha que tomar todo cuidado. Imagina o sumo sacerdote. Ai, meu Deus do céu, se eu entrar lá errado, eu vou morrer. Aí imagina que era temor, tremor, era dor de barriga, era tudo, né? Para entrar uma vez na presença de Deus ao ano. De novo, todo o processo de purificação, vestes corretas, ser feitos sacrifícios e com o sangue dos sacrifícios, porque somente com o sangue poderia se apresentar diante de Deus. Mas tudo isso, irmãos, se encerrou. Tudo isso acabou no momento que o véu foi rasgado. Em Hebreus 9, 11, 12 diz assim, irmãos: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas obteve a eterna redenção. Foi naquele exato momento que Ele lá na cruz, irmãos, Ele deu seu último suspiro e disse: está consumado. O véu, aquele véu que separava, aquele véu que era permitido uma pessoa só, uma vez por ano, entrar na presença de Deus, foi rasgado, foi partido.
nos obteve a eterna redenção. Hoje nós tratamos isso de qualquer forma. Hoje nós tratamos isso de entrar na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Hoje nós não demos valor a este sacrifício devidamente. De novo, irmãos, como era difícil poder se apresentar na presença de Deus antes. Mas o Senhor, com o sacrifício da sua própria vida, Ele obteve isso por nós. O véu se partiu, o véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso ao Pai, que dá o nome a essa ministração dessa noite. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. E era isso que eu queria tratar com vocês nessa noite. Mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre o tabernáculo e explicar devidamente o véu foi rasgado. Aquele momento, irmãos, que, como eu li ali no Mateus 27, vamos ler mais uma vez só o versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 52, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aquele momento da sua morte, irmãos, foi um momento assim que tremeu, o céu se escureceu, houve algo sobrenatural naquele momento. Então não foi simplesmente ali físico, foi espiritual também. A autoridade, irmãos, que apenas o sumo sacerdote possuía para entrar na presença de Deus, foi destituída. Não existe mais sacrifícios, irmãos, pois o maior dos sacrifícios foi feito. Foi Jesus Cristo. Ele foi o último sacrifício. Depois da morte e morte de cruz de Jesus Cristo, não existe mais um mediador entre Deus e os homens. Está lá na primeira carta de Timóteo 2, 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunhos a seu tempo. Não existe mais mediador, não existe, irmãos. Não existe mais alguém que você tem que ir para aquela pessoa entrar na presença de Deus por você. Não existe, existe sim um único só, que é Jesus Cristo. Não existe mais sumo sacerdote, é Jesus Cristo. E através dele, eu e você podemos entrar na presença do Pai, na presença de Deus. Depois de toda essa pequena introdução, eu gostaria que vocês abrissem lá no Evangelho de João, capítulo 5, irmãos. João, capítulo 5. Essa semana a nossa turma do quarto módulo da EBC fizemos um rápido panorama sobre os Evangelhos. João, capítulo 5, irmãos. A partir do versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Entre parênteses, irmãos, Betesda se chama, a tradução, casa de misericórdia. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Repito, irmãos, 38 anos se encontrava um homem ali, parado, enfermo, paralítico. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres seres curado? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Até aqui por enquanto. Chegamos no capítulo 5 de João, irmãos. E ali conta essa história da cura de um paralítico. Não fala no texto de fato que ele era paralítico, mas ele diz que ele não conseguia se mover. Então nós entendemos que ele tinha um problema de locomoção, um problema de paralisia nas pernas. De novo,
Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. Lá era um lugar, irmãos, naquele lugar tinha 2 poços, e um eles acreditavam era como se fosse como é que eu posso dizer? Era uma superstição judaica, vamos assim dizer, que de fato a gente não tem nenhum lugar ali que diz na palavra de Deus que aquilo de fato acontecia e era verídico, era algo de Deus, que um anjo do Senhor descia e as pessoas eram curadas, mas eles acreditavam que quando um anjo do céu descia e aquela água era movimentada, o primeiro que mergulhava ali dentro, ele saía curado da sua enfermidade. Então muitas pessoas ficavam ali, aguardando a sua vez. Estava lá este homem, irmãos, que estava há 38 anos, 38 anos, irmãos, sabe o que é isso? É uma vida, eu mesmo tenho 38 anos, é minha vida todinha. Imagina o cara lá parado do lado de um poço, irmãos, 38 anos, esse homem não viveu, ele estava preso naquilo. Eu tenho que passar por este processo, eu tenho que chegar dentro deste poço, eu tenho que mergulhar dentro deste poço, que eu sairei depois disso curado. Ele estava preso, ficcionado nisso 38 anos, e amargurado, porque ele entendia que ninguém ajudava ele. As pessoas não me ajudam, eu dependo da ajuda das pessoas, mas eu não encontro a ajuda de ninguém. Então sempre vai alguém antes de mim e consegue, mas eu estou aqui. Mas ele não tinha entendido, ele não tinha dado nem a oportunidade, nessa prisão que ele se encontrava há 38 anos, de saber quem era Jesus. Ele não tinha noção que ele estava com livre acesso ao Pai. Ali tudo bem, ainda Jesus não tinha sido crucificado, não tinha ido aos céus ainda, mas ali era como posso dizer, era aquilo que a gente iria ter depois. Ele já estava tendo, o Pai estava ali do lado dele, perguntando, olha no versículo 7, no 6, queres seres curado? O Pai estava ali perguntando para ele. A ele, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava preso em processos, ele estava preso em pessoas, ele estava aguardando a sua cura em processos e em pessoas, enquanto ele deveria aguardar a cura era do Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes, irmãos, nós também temos a nossa vida paralisada por anos, esperando uma cura, uma libertação através de algum processo, esperando uma cura, uma libertação, um milagre na nossa vida, dependendo de pessoas. Eu não estava aqui no dia que a pastora Meire pregou, mas eu acompanhei depois no YouTube. Tremendo a palavra que ela trouxe naquela noite. Eu até falei, meu Deus, os irmãos vão pensar que é algo parecido. Não, que é algo de Deus mesmo, irmãos. O Senhor está querendo derramar cura sobre a sua igreja. Quando eu compartilhei um pouco com a minha esposa, ela falou, nossa amor, é isso mesmo. É essa palavra que eu tenho para a nossa igreja hoje, começando para mim. O Senhor quer curar essa noite, irmãos. O Senhor quer que compreendamos que não existe mais mediador, não existe mais nada que fique entre você e o seu Deus, apenas Jesus Cristo. Quando Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado, o paralítico explicou a sua situação. Ele era uma vítima, ele mostrou ali amargurado, ele mostrou ali que não tinha oportunidade, lamentou que ninguém o ajudava, que estava ali, que ele sabia que a cura estava ali naquele poço, mas ele não conseguia, ele não tinha essa oportunidade, por isso que passou ano após ano, ele estava preso naquela situação. Ele estava diante da cura, ele estava com livre acesso do Pai, mas não conseguia compreender isso. Mas continuemos, versículo 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. O Senhor teve uma compaixão por aquele homem. O Senhor conhecia a vida daquele homem. O Senhor conhece a minha vida e a sua, irmãos. Naquele momento nós vimos um sinal claro da compaixão divina do Pai. Não teria motivo nenhum para o Senhor passar por aquele lugar, mas tinha um propósito específico sim.
Eu preciso libertar aquela pessoa que está 38 anos preso. Está 38 anos preso, com a esperança no lugar errado. Com a esperança no lugar errado. Por fim desse encontro, ele foi embora carregando o seu leito totalmente curado. Aquele que nem conhecia Jesus, aquele que estava preso ali durante 38 anos, ele saiu andando, carregando o seu leito. Aquilo que foi o seu amparo durante 38 anos, ele saiu carregando. Por fim, depois disso, gerou um monte mais como posso dizer, de complicações aqui para Jesus, com os fariseus, com os líderes judeus, porque era sábado, era uma cura, mas não é isso que cabe a nós neste momento. O Senhor gostava de causar mesmo. Ele curava e causava ainda. Ele era o cara. Hoje eu e você, através dessa palavra que nós lemos aqui em Mateus 27, 51, temos livre acesso ao Pai. E Jesus nos pergunta, como ele perguntou para o paralítico: tu queres seres curado? O Senhor ainda pergunta: tu queres seres curado? Porque ele não faz nada que você não quer. Ele perguntou: tu queres seres curado? Sim, o Senhor quer curar você. Eu sei que hoje, irmãos, na nossa igreja moderna, eu disse que na igreja moderna, porque isso não deve ter 30 anos, irmãos, entendam, tá? O que eu vou dizer, senão depois a gente pode conversar no particular, mas esta é a minha opinião. Não tem 30 anos que surgiu dentro da igreja moderna cura interior, libertação, quebra de maldições. Não tem 30 anos isso. Nosso pastor que estudou a história da igreja recentemente aí, depois eu preciso pegar aquele livro, ele pode estar aqui e confirmar. Tem mais de 30 anos isso, pastor? Aí, chutei? Tem mais de 20, né? Mais de 20 tem. Mais de 20 anos, não tem 30 anos, irmãos. E eu sei que isso é algo que nos auxilia. Temos também a psicologia, que isso nos auxilia. Não estou descreditando que isso não nos auxilia, de forma alguma. Mas eu entendo, irmãos, que todas essas ferramentas, se não estiverem sendo utilizadas para levar aquela pessoa que está passando pela cura interior, pela libertação, pela quebra de maldições, quebra de não sei mais o que, a ela entender a obra de Cristo na cruz, ela não está sendo usada adequadamente. Se ela não está levando aquela pessoa a entender a sua pequenez, que sozinho ela não consegue nada, que ela depende do Senhor, que sem Ele não somos nada, não está sendo usado corretamente. Sei que a gente não é, o pastor até falou que a gente não ia falar mais de coach, mas não dá, né? Essa história de que você é incrível, isso é mentira, porque na palavra diz assim, que não existe ninguém bom, ninguém aqui é bom, irmãos, carecemos da glória de Deus. Esse papo de você é incrível é uma mentira, você não é incrível, incrível é aquele que habita em você. Essa é a verdade. Devemos reconhecer a nossa pequenez e a necessidade de Cristo em nossas vidas, irmãos. Isso que é cura interior, a libertação, a quebra de maldições, deve levar a pessoa a compreender. Porque se a obra de Cristo na cruz não é o suficiente, o que mais será? O que mais nós temos? Estamos invalidando a obra de Jesus Cristo na cruz? Nada pode substituir o sacrifício de Cristo. Foi tudo na cruz. Gostaria que abríssemos agora em Isaías 53. Isaías 53. A partir do versículo 2. Isaías 53, a partir do versículo 2. Todos encontraram? Por quê?
Foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como que de quem os homens escondessem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso aqui nós lemos em Isaías, irmãos, mais de 500 anos antes que Jesus viesse a nascer, mas ele descreve em detalhes todo o processo de Jesus naquele momento da cruz, do Calvário. Não existe mais dores, irmãos, não existe mais enfermidades, não existe mais transgressões que não foram quebradas na cruz, não existe. Ele levou sobre si as suas pisaduras, ou seja, cada uma daquelas porradas que ele tomou, foi para levar as nossas feridas, foi levar a minha e a sua. Não existe mais transgressões, irmãos, não existe mais maldições que nós podemos quebrar, que já não foi conseguido, alcançado na cruz. A morte de Cristo não foi em vão. A morte de Cristo não foi em vão. Como eu já mencionei, não existe mais sumo sacerdote, não existe nem mais sacrifícios. Se você quer fazer um sacrifício ao Senhor, vive em santidade. Vive em santidade. Diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. O único acesso a Deus é através do seu Filho Jesus. Eu dei uma estudadinha sobre esse eu sou, irmãos, que nós vemos lá em Gênesis, ele se apresentando. Moisés pergunta, mas Senhor, se eu me perguntarem quem me enviou, eu falo o quê? Fala, eu sou o que te enviou. Isso no hebraico, irmãos, a gente não tem nem explicação dentro do português. Quando ele fala eu sou, aqui ele era já no passado, ele é no presente e ele será no futuro. É um pretérito perfeito do futuro, não sei nem dizer o que seria isso. No Evangelho de João, irmãos, encontramos 8 eu sous. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, eu sou, eu era, eu sou e eu continuarei sendo na sua vida. Ele era o caminho, Ele é o caminho e Ele continuará sendo o caminho de acesso ao Pai. 8 eu sou do Evangelho de João, aleluias. Não podemos hoje aceitar isso, irmãos. Não podemos hoje transgredir esse princípio do Senhor e colocar pessoas, colocar processos, colocar esperança naquilo que não for Cristo. Não podemos mais fazer isso, não podemos permitir isso dentro da igreja. Não podemos. Você que hoje se encontra preso em algum tipo de situação e ainda magoado, pensando, eu dependo daquela pessoa, eu dependo desse processo, que cai por terra hoje essa mentira na sua vida. Você precisa de Cristo, você precisa do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Somente isso, somente isso. Existe um processo que você precisa passar, esse sim. É arrependimento, perdão do Senhor e uma vida de santidade. Esse é um processo que você deve carregar na sua vida. Arrependimento, perdão do Senhor e uma vida em santidade. Tudo fora isso, irmãos, é engano. Eu chego a dizer, irmãos, que hoje em dia em algumas igrejas, existem pessoas que frequentam as igrejas, tudo, mas aquilo ali para mim é quase um... Não vou falar não. Mas parecem incrédulos. Por muitas vezes dá mais valor, acredita mais na cura interior, na libertação, na quebra de maldição,
que muitas vezes intermináveis, irmãos. Sério, eu conheço algumas pessoas, e aí, como é que tá? Tô fazendo libertação, né? Tô fazendo quebra de maldição. Mas você já não fez? Fiz umas 6 vezes já, mas eu tô lá de novo, fazendo quebra de maldição. E não termina nunca. Se o sangue de Cristo na cruz não foi suficiente, se as 6 quebras de maldição não foi suficiente, eu só tenho uma coisa para dizer para você: você não quer ser liberto, pelo amor de Deus. Se demos mais valor para estas coisas do que o sangue do Cordeiro e a declaração do Filho de Deus lá na cruz, está consumado, tem alguma coisa errada. Estamos com a esperança no lugar errado. Ainda não entendemos que não existe mais um mediador entre Deus e os homens. Ainda não entendemos que não existe o processo, que eu tenho que ir lá no poço, eu tenho que entrar nele, eu tenho que dar um mergulhinho, 7 pulinhos, sair de lá e eu serei curado. Não existe mais isso. Gostaria que vocês abrissem agora lá em Lucas 18. Eu sei, é um monte de referência. Eu só sei fazer assim, irmãos. Só sei fazer assim. O que me dá respaldo não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Lucas 4, irmãos. A partir do... vou ler até um pouquinho. Do 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Assim diz Jesus Cristo. A gente vê um pouquinho os versículos antes, irmão. O Senhor Jesus estava lá em Nazaré, onde ele cresceu, onde ele foi criado, e foi lá, entrou numa sinagoga e pediu a palavra. Eu queria ler um texto. Posso? Eu queria ler um texto. E deram para ele o livro de Isaías. Não por acaso, era aquele mesmo que era para ser entregue para ele. E ele abriu, e ele leu este texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E vamos para o versículo 21 agora, aqui que ele vai lá e dá o checkmate, irmãos. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que eu acabei de ler. Sabe essa escritura que Isaías disse lá atrás? Hoje se cumpre isso. Hoje se cumpre isso. Não é mais uma profecia, é algo que existe, é real, é verdadeiro, existe na minha vida e na sua. Ou seja, irmãos, Ele só veio para nos ungir, Ele só veio para nos evangelizar, para quebrar todo tipo de maldição, nos libertar, nos restaurar, os oprimidos, os que precisam de cura interior, os que precisam de libertação, os que precisam de quebra de maldição. Ele, somente Ele. No versículo 21 eu achei demais, ele vai lá e leu, né, mano, já leu, o povo já ficou doido. No versículo 21 ainda chega: tá vendo isso que eu li, está se cumprindo, é hoje. Deixava os caras mais doidos ainda, os judeus, os fariseus, o povo todo. De novo, ele gostava de causar, ele gostava de confrontar a religiosidade que estava aprisionando o povo dele durante muitos anos. E como diz em Hebreus 10, irmãos, todo aquele que nega em reconhecer a obra da cruz, criando intermediários entre Deus e os homens, isso não é o que diz, tá, irmãos? É a palavra de Deus, Hebreus 10, 28. Equivale a pisotear o Filho de Deus, a ultrajar o Espírito da graça e a profanar o sangue da aliança. Todo aquele que ousa não validar o que Deus fez ali, o que Jesus Cristo fez ali na cruz. Todo aquele que quer botar um intermédio, todo mundo que quer botar um mediador, algum processo, algo que não está na sua palavra, que ele não declarou,
como profanar o sangue da aliança. Meus queridos, a igreja moderna por muitos anos foi enganada, irmãos. Depois da teologia da prosperidade, então, eles trouxeram a oferta de Isaac. A oferta de Isaac. Não, você tem que sacrificar o seu Isaac. Mas não é que você tem que sacrificar aquele pecado na sua vida, não, irmãos. Não é aquela que você tem que sacrificar o seu corpo, não. Você tem que trazer uma oferta bem gorda, bonita aqui no altar, que aí a sua bênção vai vir. Traz o seu Isaac aqui, irmãos. Isso é uma mentira, isso é um engano. Se eu já falei isso um dia, eu acho que não. Mas se for falar daqui dentro, eu peço perdão para vocês. Não existe o sacrifício de Isaac. Não existe esse tipo de uma forma que criaram até com uma manipulação no povo de Deus para trazer que as pessoas viessem ofertar. O Senhor queria lhe testar ali em Abraão a sua fidelidade para com ele. E ele não sacrificou Isaac nenhum. Ele queria ver se ele era capaz de sacrificar. E ele foi testado e aprovado. Ele não sacrificou Isaac nenhum. Ele estava disposto a fazer isso. Mesmo que ele venha entender, não, o Senhor vai ressuscitar ele depois, algo vai acontecer, mas ele estava disposto. Então não existe, irmãos, não existe oferta para você alcançar a sua cura, não existe oferta para você alcançar o seu milagre, não existe, não existe. Isso é mais uma mentira, que foi gerada recentemente dentro da igreja, não existia isso antes. Deus não se move por isso, Deus se move pelo sangue do Cordeiro. Deus não se move por ofertas. Ele não quer que você seja uma barganha com Ele com ofertas. Ele quer ver se existe o sangue de Jesus Cristo na sua vida. Isso é algo que não mudou, irmãos. O sumo sacerdote, para entrar na presença dele, no santo dos santos, tinha que ter o sangue do sacrifício nele. E hoje, para que a gente possa entrar na presença de Deus, tem que ter o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Isso foi a única coisa que não mudou. Será que tem o sangue sobre a minha vida? Será que o sangue do Cordeiro realmente foi espargido sobre a minha vida? E Ele derramou sangue, irmãos. Ele derramou muito sangue por mim e por você. Não se conforme com a sua vida paralisada, aguardando a descida de algum anjo para que você possa passar por algum processo de cura e libertação. Não permita que a sua vida seja paralisada mais um dia sequer. Mais um dia sequer. Não aceite ver a sua vida paralisada, pois está dependendo de alguma pessoa para te colocar no poço, para que você venha receber a cura. A cura está te perguntando aqui nessa noite: tu queres seres curado? Eu poderia aqui narrar vários episódios, irmãos, que as pessoas se apresentavam diante dele, cegos, leprosos, surdos. Senhores, se tu queres me curar, podes. Ele falava assim: sim, eu quero. Irmãos, toda hora que eu leio isso na palavra, eu me arrepio, porque eu me coloco no lugar dele. Eu falo: Senhor, se o Senhor puder, o Senhor me cura. Ele: eu quero, filho, eu quero que você receba a cura, porque é através de mim que vem a sua cura. Você veio no lugar certo. Eu quero. E não teve nenhum desses que não saiu curado. Eu posso dizer que nem todos saíram gratos, mas todos saíram curados. Todos saíram curados. E nesse dia do poço de Betesda, o Senhor, por isso que eu disse da compaixão divina, aquela pessoa não estava totalmente confusa, perdida. Então a pessoa não perguntou para ele se ele queria. Ele foi lá e perguntou: está perdido, está preso, está paralisado. Compaixão divina. De novo, irmão, Ele conhece a minha vida e a sua. Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece a sua história. Você não precisa nem abrir a boca para falar. Ele conhece, Ele sabe onde está doendo, onde está apertando. Ele sabe. Se necessário for, Ele vai lá bater na sua porta e vai dizer: e para você já chegou e é nessa noite: tu queres seres curado? Porque o Senhor quer. O Senhor quer cura sobre a sua vida.
Quantos anos, irmãos, talvez a sua vida ainda paralisada? Quantos anos você tem vivido com este bloqueio na sua vida? Quantas vezes você tem vivido frustrado por pessoas? Então, por causa daquela pessoa não recebi isso, por causa daquela pessoa não alcancei isso. Que caia por terra esse engano, meus queridos. Não depende de pessoa nenhuma. Não depende de pessoa nenhuma. Ninguém pode atrapalhar o que Deus tem para a sua vida. Ninguém. Não existe mais mediador. Nós hoje no papel de pastores, nós estamos aqui como servo para pastorear a igreja. Mas vocês não dependem de nós para nada, para ter acesso ao Pai. Vocês não dependem. Nós orientamos vocês e mostramos o caminho apenas. Mas vocês têm livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Entenda que esta paralisia tem impedido que você viva os propósitos de Deus, meu querido. Aquele homem ficou 38 anos com a sua vida presa, paralisada, até receber a cura do Senhor. O momento de receber a sua cura é chegada. O Senhor quer curar você. Só para encerrar, para nós fechar com chave de ouro, vamos ler Hebreus, só a última, prometo. Hebreus 10, irmãos, a partir do versículo 19, diz o seguinte, só me acompanhe. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Com intrepidez, irmãos, é assim que o autor diz, tendo, pois, irmãos, com intrepidez para entrar nos santos dos santos. O véu foi rasgado, meus queridos, e foi pelo sangue do Cordeiro. Temos livre acesso ao Pai. Chega, não se conforme mais com a sua vida paralisada. Não aceite mais mediadores entre você e Deus. Não parem processos. Se prostre diante da cruz de Cristo. É de lá que vem a sua cura. É de lá que vem a sua libertação. É de lá que vem o seu milagre. Cruz de Cristo. Simplesmente compreenda e aceite a obra consumada de Cristo na cruz. Amém, meus queridos? Coloque de pé, igreja.